entre 0 e 9? Qual a nota dessa história? Já faz um tempo que a gente contou aqui a história da Karina, e quem ouviu, com certeza não esqueceu. Mas para quem não lembra ou não ouviu ainda, vale a pena voltar e ouvir o episódio completo, porque a história é boa e é demais da conta. Mas eu vou te dar um panorama geral bem rapidinho aqui, tá? Para você não ficar perdido. A Karina é casada com o Marcelo e tem uma amizade muito próxima com o irmão mais velho dele, o Felipe, que é noivo da Paloma. A Karina era a madrinha de casamento deles, estava super envolvida com tudo, super próxima da Paloma também. Num dia de provas de vestidos, depois de alguns brunches e uns bons drinks, as duas e mais duas amigas foram para casa da Paloma fofocar e ver fotos. A Paloma já morava com o Felipe. Quando a Karina foi pegar gelo na cozinha, o Felipe apareceu do nada e confessou que tinha sentimento por ela há anos. Quis saber se ela sentiu o mesmo também e aquelas coisas todas. A Karina disse que não, foi embora na hora, sem contar nada pra ninguém, e ficou sozinha com aquela bomba na cabeça, sem saber o que fazer exatamente com ela. A Karina tinha duas certezas: que ela ia contar pro Marcelo porque o relacionamento deles é transparente e sem segredo, e que estava completamente perdida sobre o que fazer com o resto. Gente, é como eu falei pra vocês, se você ainda não escutou essa história completa, você faça-me o favor de escutar, porque ela é babado, tá? Tem muitas camadas, você precisa entender direitinho, mas eu vou dar continuidade aqui. E aí, depois você me conta também o que você faria nessa situação. Pode ser? Vamos continuar! A Karina passou o dia sem saber o que fazer, né? Ficava deitada, virava de um lado, virava pro outro, ensaiava as falas na cabeça, apagava a mensagem, escrevia tudo de novo. Quando o Marcelo chegou em casa, ela olhou pra ele e soube que não dava mais pra guardar aquilo só pra ela. Eles sentaram na sala e ela contou tudinho. O brunch, os vestidos, a ida pra casa da Paloma, o momento da cozinha, o gelo derretendo na mão, a frase absurda do Felipe, o choque, a fuga e o silêncio desde então. O Marcelo ouviu tudo sem interromper. E quanto mais ela falava, mais o rosto dele mudava. Ela falou que ele era assim uma mistura de raiva e muito choque, né? Obviamente. Quando terminou, ele levantou bem devagar, pegou a chave do carro e disse que ia lá naquele exato momento. Gente, isso era tipo assim, umas 9 horas da noite, tá? A Karina entrou em pânico, falou que não, que daquele jeito ia virar guerra, que ele tava de cabeça quente. O Marcelo respondeu bem seco assim, ó: então você vai comigo, porque se você não for, eu vou sozinho e eu não quero nem saber. E ela sabia que ele iria mesmo, gente. Então, no final das contas, foram os dois juntos. O caminho todinho, ó, em silêncio. Ai, gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu acho que eu não iria, não. Ah, não, deixa que eles se resolvam lá e eu não tenho nada a ver com essa história. Não fui eu que soltei bomba nenhuma, que falei o que não devia falar. Deixa que eles se resolvam pra lá. Eu ia me resguardar aqui na minha insignificância, tá? E você, o que você faria? Me conta. Quando chegaram lá na casa do Felipe e da Paloma, os dois estavam no sofá vendo televisão, como se o mundo estivesse numa paz, gente. Ninguém tava entendendo nada. A Paloma abriu a porta sorrindo, sem entender absolutamente nada. Meus amores, o clima morreu naquele exato momento. O Marcelo entrou sem cerimônia, olhou pro irmão e falou: fala na minha cara! O Felipe levantou, na defensiva. Falar o quê? Tá maluco? O Marcelo apontou pra Karina. O que você falou pra minha mulher, hein? E aí o Felipe olhou rápido pra Karina, riu de nervoso e escolheu o pior caminho possível. Falou que a Karina tava inventando tudo. Que ela era uma louca. Que ela sempre deu abertura, que vivia de gracinha, que provavelmente criou aquela história porque no fundo queria ficar com ele e como ela foi rejeitada, resolveu causar. Ô, gente! Aqui! Esse cara é louco? Só pode. A Karina sentiu o corpo dela gelar todinho. A Paloma olhava de um lado pro outro, completamente perdida, sem entender o que estava acontecendo. E o Marcelo não pensou duas vezes. Partiu pra cima do irmão. Os dois começaram a brigar no meio da sala. Era empurrão, soco, grito, quebrou TV, foi um caos. A Karina e a Paloma, desesperadas, tentando separar aquela briga tenebrosa.
O Marcelo berrava: fala a verdade! Fala agora! O Felipe ainda tentou sustentar a mentira, mas ele já tava ali, ó, encurralado, sabe? Ele já tava, como é que é a palavra? Enquadrado. A Paloma começou a chorar e gritar perguntando o que estava acontecendo. Até que o Marcelo segurou o irmão pela camisa e falou: ou você conta agora pra Paloma o que você fez, ou eu mesmo vou contar. Foi aí que o Felipe, ó, desmontou. Baixou a cabeça e confessou que ele tinha abordado a Karina na cozinha, sim. Disse que ele estava confuso, que bebeu demais, que falou besteira, que não queria nada daquilo. Mas assim, já era tarde, né? Agora, você tá achando, Felipe, que eu vou acreditar nesse de bebeu demais e falou besteira? Eu, hein? Você tá achando que eu sou o quê? Que eu sou maluca? Maluca é você! A Paloma ficou em silêncio absoluto. Pegou a bolsa e saiu sem olhar pra ninguém. A Karina ainda tentou ir atrás, mas ela só falou assim: me deixa sozinha, eu preciso pensar. Nos dias seguintes, ninguém falou com ninguém. E então veio a notícia. A Paloma terminou o noivado. Sim, meus amores. Cancelou o casamento. Perdeu o dinheiro, passou vergonha com a família, chorou o que tinha que chorar, mas disse que preferia sofrer antes do casamento do que descobrir tudo isso depois. O Marcelo cortou relações com o irmão. A Karina também. A amizade que ela tanto prezava, aquela irmandade que ela mesma inventou e respeitava de verdade, morreu naquela cozinha naquele momento. A confiança morreu junto também. E o Felipe ficou sozinho com a única coisa que realmente construiu nessa história toda: o próprio estrago. A Karina falou que o que mais pesa não é nem o drama do que é que aconteceu. Não é a briga, não é nem o casamento que não vai acontecer. É que ela perdeu as duas pessoas de uma vez só. Perdeu a Paloma como amiga próxima, porque mesmo sem culpa nenhuma, ela sente que nunca mais vai ser a mesma coisa, né? E perdeu o Felipe como irmão. Aquele espaço que ela tinha inventado pra si mesma e que era real, era genuíno. Pelo menos da parte dela, né? Gente, que situação, hein? Felipe ficou sozinho no mundo. Sabe, tem vezes que o silêncio é sim a melhor opção. Guarda pra você, meu querido. Dorme que passa, sabe? Não, vai tratar isso na terapia. Sua terapeuta não vai contar pra ninguém. Aí você vai e faz um trem desse com a sua vida. Assim, claro que a gente tem que falar, né, sobre os nossos sentimentos, mas às vezes com as pessoas certas, né? Façam terapia, meus amores. É esse o conselho que eu tenho pra vocês. Inclusive, a coitada da Karina tá precisando também, né? Perdeu duas pessoas que ela gostava demais. Mas olha, a minha nota para essa história, obviamente, é 9. Porque eu gosto assim, sabe? A história que tem começo, meio e fim. E a Karina, ela trouxe o fim dessa situação pra gente. Maravilhosa. Obrigada, viu? Por hoje é isso, e se você tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre0e9podcast@gmail.com. Ó, os números são números mesmo, viu? Vou repetir aqui. Entre número 0 e número 9, podcast@gmail.com, tá bom? Um beijo e até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.